Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor William aqui. Eu deixei na tela a parte inicial aí do meu canal do YouTube porque eu quero passar algumas informações para vocês a respeito aí desse concurso do BRB. Quem está me acompanhando desde o início das aulas já percebeu que nós terminamos a parte de conhecimentos bancários e agora a gente começa a parte dos bancos na era digital, né? Que é a segunda parte do edital que eu tinha falado para vocês que eu também vou estar publicando videoaulas aqui, tá? O que eu vou recomendar para vocês fazerem nesse momento? Você pode acessar aqui o meu canal, vem aqui em playlists e aí você pega e clica aqui, ó, concurso Banco Regional de Brasília BRB 2022. Quando você fizer isso, você vai ser redirecionado para essa página e aí você tem toda a sequência dos assuntos que caem na sua prova, tá? Tudo isso daqui por enquanto de conhecimentos bancários. Feito isso, fez as 18 aulas, você já tem 3 questões aqui, né? Basicamente 3 vídeos com várias questões comentadas para você estar se situando, né? Melhorando um pouco. Ainda vou trazer mais questões para vocês, mas por enquanto fiquem com essas, tá? Para ir treinando. E aí depois o que você vai fazer? Aí eu vou continuar na mesma sequência dessa playlist, só que agora eu vou estar publicando os conteúdos relacionados a essa parte 2, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui para você se situar bem. Então essas questões aqui, ó, para quem está acompanhando certinho, a última parte que eu falei aqui de selo de autorregulação, aí vem os conhecimentos bancários. Então essas questões são essas que estão nos vídeos que eu acabei de mostrar para vocês. Aí beleza, a gente começa os bancos na era digital, parte 2. Eu vou estar publicando aqui as aulas, ó, o módulo 1, módulo 2, módulo 3 dessa parte, está tudo junto aqui, são coisas bem curtinhas mesmo. Essas aulas eu também já tinha gravadas, tá? Então eu só simplesmente cortei algumas partes que não vai usar mais, fiz uma pequena edição e estou colocando aqui para vocês. Então a gente vai seguir nessa sequência, só que você vai perceber o seguinte, nesse Open Banking, na hora que você terminar a aula, essa parte aqui dessas fases do Open Banking eu não gravei explicando. Por quê? Porque é simplesmente para você ler, para você ver datas, tá? A questão de data. Por exemplo, 2021, fase 1 começou aqui os canais, produtos, serviços, métricas e por aí vai. Então esses 2 slides aqui eu não gravei nenhuma aula porque é simplesmente para você ler, tá? E aí depois a gente já começa o módulo 4. Então nessa aula de hoje eu já começo falando aqui para vocês desse assunto aqui. Vamos lá para o vídeo. E aí, nada melhor para a gente entender o que é atual, a gente traçando uma linha do tempo, para a gente descobrir o que não é atual, né? Quais que foram as fases aí que o setor bancário ele passou até chegar nesse momento de hoje, né? Que é um momento que o consumidor ele acaba sendo o centro ali da tomada de decisões. Nós começamos então aqui em 1945, pouquinho depois ali da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, a famosa SUMOC. Não precisa se preocupar em saber o que é SUMOC. Eu só estou trazendo a linha temporal. Mas ela, né, só para você entender, era como se fosse o Banco Central da nossa época. A SUMOC ela trabalhava junto com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele fazia política monetária, tá, juntamente ali com a SUMOC. E aí, com o tempo, isso aí foi se extinguindo até chegar em 64 a gente tem de fato a criação do Banco Central. Aí em 62, né, início da era da automação bancária, tem os primeiros computadores. Em 64 ali foi início da ditadura militar aí no Brasil, basicamente. Teve a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. 67 vem a FEBRABAN, né, Fundação da Federação Brasileira de Bancos. 1971 tem a criação do Centro Nacional de Automação Bancária. Deixa eu sair aí do lado, né? Talvez vocês não estejam enxergando, mas era para apoiar aqui o setor tecnológico, né, do banco. 75 tem a padronização dos boletos de cobrança. Isso aqui também, ó, às vezes, né, você chega em um banco, você não consegue pagar boleto. Não, esse boleto você só paga na sua agência de origem, tá? Isso aí, pessoal, só se estiver vencido, mas a maioria deles já não existe isso daí, tá? Você pode pagar em qualquer agência bancária, beleza? Isso daqui ocorreu em 1975. 1979 tivemos a criação da Selic, né? O Banco Central e a Andima, que hoje em dia, na verdade, a Andima não existe mais. Hoje em dia, ela foi substituída pela Ambima, que é a Associação das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, que é justamente aquele órgão que eu passei para vocês em conhecimentos bancários, que ele faz a autorregulação dos bancos, ele cria códigos de autorregulação. Tem o código ali para você distribuir produtos de investimentos, para você ofertar produtos de investimentos, para certificação continuada,
que aí entra aquelas certificações CPA 10, CPA 20, CEA, que são as certificações para quem quer trabalhar em banco privado, né? Não é o caso de vocês estão tentando entrar em um órgão público, mas depois que vocês estiverem aprovado e passarem, né, estiverem lá dentro do banco, aí o banco vai exigir de vocês também a certificação da Anbima, isso aí sem dúvida alguma. E aí foi criado a Selic, que é o que a gente conhece até hoje, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que faz a liquidação e a custódia de título público federal. Então também uma revisãozinha aí dessas aulas que eu já tinha trazido aí para vocês, beleza, pessoal? Onde a gente faz liquidação e custódia de título público na Selic. Em 1983 tivemos o primeiro caixa eletrônico. E aí, continuando, 1988, o Conselho Monetário Nacional altera a regulamentação do setor bancário, permitindo a operação de bancos múltiplos. Ah, William, eu não sei o que é um banco múltiplo. Banco múltiplo é a atualidade. E aí você vai anotar o seguinte: para ser considerado um banco múltiplo, o banco ele tem que ter no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente a carteira de banco comercial ou então a carteira de banco de investimentos, tá? Banco de investimentos. Por que eu não vou explicar nos mínimos detalhes isso aqui para vocês, pessoal? Porque eu estou pressupondo que conhecimentos bancários, vocês vão ver na aula de conhecimentos bancários. Eu já expliquei o que era um banco múltiplo, eu fiz toda a relação das carteiras existentes. Tem uma aula que eu trabalho somente sobre isso daqui, ok? Então é só você buscar lá na playlist se você ainda tiver dúvidas. Mas então foi permitida a operação de bancos múltiplos. Então agora os bancos eles podem captar recursos à vista, né? Então pode captar através de conta corrente, pode captar recursos através de depósito a prazo, por exemplo, CDB, pode conceder crédito de curto, médio, longo prazo, pode ter cheque especial, cartão de crédito, pode fazer financiamento imobiliário, financiamento veicular, tudo isso daí um banco múltiplo que tem as devidas carteiras vai poder fazer. 1992, débito automático, né, para contas aqui de água, luz, gás e telefone. O que é esse débito automático? Chega o dia do vencimento da sua conta, digamos que ela vença todo dia 10 de um determinado mês, automaticamente você não precisa pagar boleto nem nada, você tendo saldo na conta, já é debitado aquela conta direto ali na sua conta. Por isso que fala débito automático. Isso é bom para quê? Para evitar que você esqueça, você acabe pagando juros, acabe pagando multa aí, porque você esqueceu de pagar sua conta em dia. Mas é importante que você tenha saldo, né? Às vezes a pessoa está com a conta estourada e aí o débito automático ele vai lá e come ali o limite de cheque especial ou estoura a conta naquele momento, a pessoa vai pagar uma multa ali do cheque especial. Então acaba sendo pior nesse sentido. O interessante é que você tenha o saldo, obviamente. E aí outra inovação nessa época aqui, aposentados e pensionistas poderiam solicitar os seus saques por meio de cartão magnético. Em 1994, o presidente Itamar Franco lançou o Plano Real. O Plano Real foi o que tirou o Brasil da hiperinflação, que era aquela inflação que a gente tinha mais de 2 dígitos mensais, tinha mais de 20% ao mês, 30% ao mês. O Brasil teve esse período aí. As pessoas que são um pouquinho mais de idade que estão assistindo aí a aula, vai lembrar disso, né? Beleza, aí em 96 tivemos aqui o primeiro serviço de internet banking, teve a criação também aqui do Copom, Comitê de Política Monetária, que é o órgão responsável por definir a Selic meta, né, pessoal, como forma de atingir a meta de inflação que é determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Em 1999 tivemos a figura de correspondente bancário, que cai na parte de atualidades do mercado financeiro, mas nós vamos falar de correspondente bancário lá no tópico mesmo, na aula dele mesmo, e a criação da cédula de crédito bancário. Aí, 2000, lançamento do primeiro serviço de mobile banking, né? Mobile banking significa o quê? Serviço através de celular. Aí, 2001, tivemos a criação do SPB e a Câmara Interbancária de Pagamentos, a CIP. O SPB a gente já viu que é por onde a gente pode realizar DOC, por onde a gente realiza TED, né? Por onde a gente faz o PIX, tudo a gente faz pelo sistema de pagamentos brasileiro. Só que hoje em dia, né, o DOC ele ainda existe, mas é uma coisa que já está ficando em desuso. A maioria das pessoas estão passando para o PIX, que é a grande inovação que eu ainda falo para vocês. 2002, o SPB entra em operação processando inicialmente TEDs com limite mínimo de 5 milhões.
A TED, pessoal, significa transferência eletrônica disponível. É a transferência que você faz aí de uma conta para outra. Eu acredito que a grande maioria de vocês que utilizam aí o banco corriqueiramente. Então, assim, uma hora ou outra, né? Um dia ou outro, você já deve ter feito uma TED aí para alguém. Já fez uma transferência para um tio, para uma tia, sei lá, para qualquer pessoa. E olha o limite mínimo dessa TED antigamente, né? 5 milhões de reais. E aí a atualidade é o quê? Qual que é o limite mínimo para você fazer uma TED? 1 centavo. Então, a partir de 1 centavo, eu consigo fazer uma transferência eletrônica disponível, que é aquela que demora ali 2, 3, 5 minutos ali para cair na conta da pessoa. É super rápido também, mas tem esse pequeno atraso aí. Eu posso fazer para outros bancos e por aí vai. 2009, implantação do débito direto autorizado. Esse débito direto autorizado ele vai ser o que, basicamente? Sistema eletrônico que utiliza a estrutura do SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, para substituir por documentos digitais os boletos impressos. Então, vários bancos hoje em dia eles já não entregam mais esse boleto impresso, mas você, cliente, se você quiser, você entra lá no seu aplicativo do celular, né, no Mobile Banking, e aí você vai lá e clica, quero receber a fatura impressa, aí você recebe a fatura impressa. Mas com isso daqui a gente basicamente está eliminando essa impressão, tudo virando digital. 2010, quebra da exclusividade das bandeiras de cartão de crédito. Isso daqui é uma coisa que inclusive trouxe bastante prejuízo aí para a Cielo, né, porque a Cielo ela é o quê? Ela é uma adquirente, ela é uma administradora de cartão, e você consegue fazer pagamentos ali através da maquininha, né? Provavelmente vocês já viram também essa maquininha da Cielo. E a Cielo ela tinha exclusividade, então só ela podia utilizar, por exemplo, a Visa, só ela podia utilizar a Mastercard, por aí vai. E aí teve essa quebra de exclusividade de bandeiras de cartão. Então agora a Cielo ela tem muito mais concorrência. Ela nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes, né? Porque era basicamente um monopólio e hoje em dia ela não é mais esse monopólio. Tem vários outros concorrentes que também oferecem esse serviço aí de maquininha e também aceita as mesmas bandeiras de cartão que a Cielo apresenta. Então ela está tentando se renovar com isso. 2011, compensação por imagem, substitui em todo o território nacional a compensação física de cheque. Então hoje em dia, pessoal, a compensação de cheque é sempre feita por imagem. Basicamente, você faz o quê? Você recebe o cheque da pessoa, vamos supor que você seja um caixa no banco. O cliente chegou, depositou um caixa com você na boca do caixa. Você vai pegar esse cheque no final do dia e aí você vai fazer a compensação. Você passa ali numa maquininha e aquela maquininha ela pega a imagem daquele cheque e aí ela manda para a câmara de compensação, que é o COMP, onde ocorre essa compensação. Então não existe mais aquilo de você pegar o cheque e mandar por malote para ter a compensação física. Hoje é tudo por imagem, ok? Então agilizou muito mais também essa compensação. Lembrando que a compensação é até 48 horas, tá? Até 48 horas. 2013, Lei 12.865 democratizou o acesso dos brasileiros a diversos serviços, viabilizando a inclusão financeira no país. Mesmo sem conta corrente, pessoas podem fazer pagamentos e transferências por meio de outras empresas fazendo uso dos seus telefones celulares. Isso também não é novidade para ninguém, pessoal. A gente tem que saber que isso aí veio já desde 2013. Tá? Você já consegue fazer pagamento por celular. E assim, por incrível que pareça, né, várias e várias pessoas ainda vão no banco. Tudo bem quando a pessoa é um pouco mais de idade, ela às vezes fica reticente, ela não quero pagar por aqui. O exemplo que eu tenho próximo de mim é meu avô. Meu avô não deixa de jeito nenhum pagar nada para ele online. Ele gosta de ir no banco. Ele quer ir no banco, pagar e ver lá a autenticação no boleto, senão para ele não está pago. Tanto que, se eu pago uma conta para ele no digital e chega a conta física para ele depois de um tempo, o que ele faz? Ele pensa que não está pago. Ele vai lá e vai querer pagar aquela conta física. Né? Então, assim, acontece. Aí nós temos aqui o pagamento via NFC, Near Field Communication. O que é esse Near Field Communication? É quando a gente consegue pagar por aproximação. Então, vocês estão vendo, né? Essa é uma tecnologia mais recente de você fazer esse NFC via cartão de crédito. Né? O maior exemplo que a gente tem é da Nubank. A Nubank você chega, você encosta assim, ó, chama aquele contactless, né? Menos contato, que significa em português.
Você chega, só encosta o seu cartão ali na maquininha, e aí você tem um limite pré-determinado lá, digamos R$50, até R$50 não pede senha, e aí pronto, sua compra é aprovada. Aí acima de 50 pede senha. Isso aí varia, tá, pessoal? Não é sempre R$50. Você pode colocar ali 100, às vezes a maquininha ela libera para você um pouquinho mais, já aconteceu comigo. Então você consegue comprar sem precisar de senha. Qual que é o grande problema nisso, né? Imagina que você está num show e aí você anda com seu cartão ali no seu bolso. E você está dessa maneira. Imagina se uma pessoa passa com uma maquininha no bolso dela também, escondida a maquininha, ela coloca lá R$50 débito. E aí ela vai passando na frente, rodando as pessoas lá, até que chega perto de alguém e aí pega e faz esse pagamento. Então é uma coisa que você tem que ficar atento. Né? Vai para aglomeração, até hoje em dia não pode, né? Pandemia. Mas quando passar tudo isso e puder voltar à aglomeração, desativa esse pagamento via NFC, via sem contato, pelo menos durante esse período. E aí você deixa para pagar sem contato somente quando você de fato estiver ali na posse do seu cartão, não tiver ninguém muito próximo ali de você. Beleza? Esse NFC você vê que tem até o celular aqui, é uma tecnologia que permitia a gente transferir dados, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente pegava 2 celulares, colocava um do lado do outro assim e a gente fazia a transferência. Você faz a transferência de dados, você sincronizava eles também. Uma tecnologia de 2014 pra gente. Beleza. Agora, isso daqui é o principal, tá? Isso daqui é o principal porque é a parte mais atual que nós temos e eu acredito que a prova deve cobrar de vocês, tá? Lançamento oficial do Pix 2020 e Open Banking 2021. Super recente ambos, né? O que vem a ser o Pix, pessoal? Também já expliquei para vocês, mas vou falar novamente. O Pix, ele é uma transferência normal. Ah, William, o que significa sigla Pix? Nada, ela é Pix, tá? Não existe nada aqui que significa essa sigla. Ela se refere a um pagamento instantâneo. Então eu faço aqui o pagamento na hora mesmo, dá 2 segundos ali, já está na conta da pessoa. E aí a grande vantagem dele é o quê? Ele vai funcionar 7 dias por semana, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então isso ajuda a dinamizar o sistema financeiro nacional. Você consegue trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, você consegue pagar as coisas que você deve no sábado, no domingo. Não existe mais isso de, não, espera dar dia útil, segunda-feira, e o sistema ficar travado. Tá? Então tem essa inovação aí. E isso também trouxe maior competitividade para o setor bancário. Né? Porque se você parar para pensar, quando começou o cadastro das chaves do Pix, né, o que vem a ser essas chaves aí do Pix? A chave é o que você vai escolher para você cadastrar para alguém te enviar dinheiro. Né? Por exemplo, quero colocar o meu CPF como chave do Pix. Então, toda vez que alguém for transferir dinheiro para mim, eu passo meu CPF para aquela pessoa e aí o dinheiro vai cair na conta em que eu cadastrei esse CPF, né? No banco que eu cadastrei. Vamos supor que o meu seja Nubank. Eu coloquei CPF na Nubank, a pessoa que mandar dinheiro para o meu CPF cai na Nubank. Pode ser o CPF, pode ser o e-mail, né? Pode ser o telefone aqui da pessoa, ela pode cadastrar também. Ou pode ser uma chave aleatória, né? Ou então ela até pode fazer através do QR Code. Você gera um QR Code e aí a pessoa ela vem com o celular e ela lê aquele QR Code e automaticamente cai também o dinheiro na sua conta, tá? Então pode ser feito também o pagamento através desse QR Code e também dessa chave aleatória. Essa chave aleatória, deixa eu colocar aqui, aleatória. Ela é uma chave formada por números e letras, né, maiúsculas e minúsculas, que você copia e cola lá para a pessoa. Aí por isso que chama Pix, copia e cola. Você copia e cola e aí você manda. E aí muita gente eu vejo, né, falando, poxa, isso é complicado demais. Gente, não tem nada complicado. É só você entrar na internet banking do seu celular. Internet banking, pessoal, quando a gente fala de internet banking, a gente está se referindo ao quê? Estou me referindo quando eu estou usando aqui o computador, estou acessando lá o site do banco, coloco meu login, minha senha, minha agência, minha conta e aí minha senha, e eu passo a ter acesso aos diversos serviços que o banco me oferece. E aí nós temos o Mobile Banking, ele é quando a gente faz através do celular. Então, mesmo a funcionalidade, quase a mesma, né? Quase todas as funcionalidades que eu tenho na internet,
eu tenho ali no celular. Só que aí nós vamos ver, né, que existem bancos, né, que a gente pode chamar de fintechs. Por que fintech? Ó, finança, fim de finanças. Então são startups do segmento financeiro, tal como a Nubank, que você só consegue acessar tudo através do celular. Você acessa tudo através do celular. Você não tem essa questão do internet banking, de você acessar o computador e ter. E o banco ele simplesmente está ali dentro do seu celular e você tem acesso a tudo, ok? Então é só você entrar lá e você cadastrar ali sua chave, cadastra seu CPF, seu e-mail, o que quer que seja, e você passa a utilizar o Pix, ok? Beleza, pessoal. E aí nós temos aí o Open Banking, né? O que vem a ser esse tal do Open Banking? Eu também vou explicar ele para vocês depois, que é uma parte de um tópico, mas só para você entender. Open significa aberto, Banking é banco, né? Então, é quando você abre os seus dados, ó, você, pessoa, abre os seus dados para que todos os bancos possam ter acesso. Então, digamos que eu vá lá no Banco do Brasil e eu criei minha conta quando eu tinha 15 anos. Aí eu tenho um relacionamento com um banco de mais de 10 anos do Banco do Brasil. E aí eu descobri que, na verdade, a taxa do Banco Bradesco está mais barata para financiamento imobiliário. E aí eu quero solicitar meu crédito lá. Aí eu chego no Bradesco, aí o Bradesco, poxa, William, mas a gente não te conhece, eu não sei qual que é o seu histórico, não sei se você é um bom pagador, não sei, não tem como eu te liberar esse valor aqui, entendeu? Então eu vou cobrar uma taxa mais cara de você se eu for liberar. E aí você fala, não seja por isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar os meus dados com você que eu tenho lá do Banco do Brasil. E aí você é o responsável por compartilhar suas informações financeiras. Você vai lá no seu celular ou na internet banking e aperta um botãozinho lá que você vai compartilhar seus dados através do Open Banking. E aí pronto, os seus dados o Banco do Bradesco vai poder utilizar, o Santander vai poder utilizar, o Itaú vai poder utilizar. E aí para você, cidadão, que precisa desse crédito, facilita bastante, né? Porque daí o banco ele vai ter acesso, vai saber se essa pessoa já ficou inadimplente ou não. Agora, se a pessoa é uma pessoa que sempre teve inadimplência, está saindo de um banco para outro e vai tendo inadimplência, aí também para ela vai prejudicar. Porque na hora que ela abrir os dados dela para os outros bancos vão falar, poxa, você já deu inadimplência em uma galera aí, né? Então não vou emprestar para você, ou então se eu emprestar vou cobrar um juros alto. Isso é o Open Banking. Inclusive hoje eu postei lá no meu Instagram falando sobre ele, que a terceira fase dele, que ia ser implementada hoje, no dia 30 de agosto, foi mudada para ser implementada lá em outubro. Se eu não me engano, é dia 25 de outubro que vai começar a terceira fase, que é onde você vai conseguir compartilhar mais informações, mais transações de pagamentos, né? Mas vamos deixar para falar desse Open Banking lá na aula dele, para eu falar as 4 fases de implementação desse novo serviço aí no Brasil. E aí nós temos outras inovações, né, ocorrendo nos dias atuais, inteligência artificial, big data, a internet das coisas, computação em nuvem, robótica, cibersegurança, biometria, web chat, chatbot, né, esse chatbot aqui da Bia, chatbot, o da Bia é o mais famoso, que é do Bradesco. Você entra lá no aplicativo do Bradesco e aí você conversa com essa tal de Bia, ela resolve as coisas lá para você. Aí tem as startups, que também vou falar depois, fintechs, big techs, né? Esse T aqui não existe, é big techs, innovation labs, coworking e etc. Beleza, então passamos aqui por uma linha temporal mostrando as principais inovações. E aí nós começamos a entender qual que é o papel do banco na era digital. O papel do banco, pessoal, é deixar o consumidor como sendo o centro, tendo poder de sua informação, de seus dados, tudo em suas próprias mãos. Por isso que a Nubank, quando ela começou a cadastrar as chaves do Pix aqui, ó, hoje ela está no topo com a maior chaves, com a maior quantidade de números de chaves cadastradas. Se eu não me engano, são mais de 8 milhões de chaves. E o segundo lugar está em 4 milhões e pouquinho. Só para você ver a tamanha diferença, né? Por quê? Porque a Nubank ela trouxe para o consumidor exatamente o que o consumidor da era digital ele quer. Tudo para ser resolvido na mão dele. Quero resolver meu crédito? Eu faço por aqui pelo celular. Quero solicitar um empréstimo? Eu faço aqui pelo celular. Quero solicitar um cartão? Eu faço aqui pelo celular. Gente, ninguém mais tem tempo e ninguém está afim de ficar indo em banco. As pessoas não querem pegar fila para ficar resolvendo as coisas. Eu mesmo sou assim. Eu falo com
com o gerente. Falo, ó, se eu tiver aqui no banco, eu prefiro nem ir, prefiro cancelar a conta e resolver em outro lugar. Faz tudo pela internet, tá? Claro que vai existir uma outra coisa que é obrigatório você ir, né, no banco, mas aí eu também não vou discutir com o gerente, falar, não, resolve online. Tem uma outra coisa que você vai acabar tendo que ir, mas essas coisas básicas, empréstimo, transferência, pagamento de contas, tudo isso aqui que eu falei para vocês, por exemplo, Pix, esquece em banco para você fazer, tudo online. Essa era digital ela vai afetar o quê? Né? Já está afetando o nosso modo de viver, nossa cultura, sociedade e o nosso modo de interagir. Personal data significa o quê? Dados pessoais. Dados se tornaram a matéria-prima para os negócios. Hoje em dia você vê que existe, inclusive, aquela lei que eu falei para vocês, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que traz algumas regras para quem trabalha com dados de terceiros, né? Mas já falei isso aí para vocês também lá na aula de conhecimentos bancários. Então vamos pegar aqui os canais tradicionais para a gente entender o que é um canal tradicional, que sempre existe ali na agência bancária, e os canais digitais, que são as coisas que estão ocorrendo hoje em dia. Canais tradicionais. A própria agência bancária, por onde eu consigo solicitar meu atendimento, tem um ponto fixo, livre acesso aqui aos clientes e usuários. Máquinas de autoatendimento, né? O famoso ATM, é quando a gente vai lá pegar o caixa eletrônico, né? O caixa eletrônico vai lá e faz tudo ali pra gente. Isso aqui foi considerado também uma inovação na época. Hoje em dia o pessoal nem em caixa eletrônico está querendo ir. Central de atendimento telefônico, correspondentes bancários. Esses correspondentes bancários, eles são o quê? Né? Empresas terceirizadas. Por exemplo, lotérica. Na lotérica você vai lá, você consegue pagar boleto. Mas eu vou falar para vocês de correspondentes bancários lá na aula. Mas só para a gente entender os canais tradicionais. Canais digitais. Nós temos aqui os smartphones ou tablets, nominados de mobile banking. Computador pessoal, nominado de internet banking. E o terceiro aqui, points of sale. Significa o que esse points of sale? Pontos de venda, que são as famosas maquininhas de crédito e de débito, né? Isso aí são os pontos de venda. Ok. Aqui eu trouxe um dado para vocês, pessoal. Em 2018, das transações com movimentação financeira, aquelas feitas via máquinas de cartões, né, points of sale, superaram as realizadas pelos canais tradicionais. Foram 12,6% do total das transações contra 11,6%, demonstrando a predominância dos pagamentos eletrônicos frente aos pagamentos em espécie. Isso aqui é um dado da Febraban. Ok. Aqui eu trouxe outras tendências, né, para vocês, para a gente entender essa parte aí, o que está mudando aí no nosso mundo. Você vê que aqui, ó, composição das transações bancárias por canal, em porcentagem. Aqui no celular nós tínhamos aqui uma composição de apenas 10%. Internet Banking 37%, por maquininha 15%, por caixa eletrônico 21%, correspondente bancário 4% e agência bancária 10%, né? E aí os contact centers, que é onde a gente liga lá, a central telefônica, 3%. E aí o celular ele foi aumentando constantemente, ó, foi para 20%, foi para 28%, foi para 35%. Hoje a participação do celular nessas transações bancárias é de 40%. Quer dizer, isso é em 2018. Hoje em dia, né, é ainda maior. Então a tendência é que isso continue subindo. Internet Banking, né, ele acabou reduzindo por quê? Por que ele reduziu? Porque o celular começou a pegar essa fatia, ele começou a ser mais utilizado pelas pessoas. Hoje em dia a pessoa resolve tudo por ali. Maquininha, né, ela deu uma decrescida aqui, mas logo em seguida ela já se recuperou, então ela meio que está ali nessa parte de 15%. Maquininha é uma coisa que a gente usa, vai continuar usando. Caixa eletrônico também caiu, isso é importante a gente saber, tá, pessoal? Caixa eletrônico, correspondente bancário, agência bancária, tudo isso aí está reduzindo. O que está aumentando é celular, é o pessoal utilizar para o celular. Você vê que aqui até no Contact Center aqui também, ó, ele caiu e continua se reduzindo, beleza? Em 2019 foram fechadas 834 agências físicas, isso é um dado do Diese, corroborando com a tendência de queda deste canal nos últimos anos e reforçando a estratégia de direcionar os clientes, seja para os serviços terceirizados ou para o atendimento digital. Como consequência, se ampliaram agências digitais. Nesses ambientes, as interações via chat, troca de mensagens por texto em aplicativos de comunicação instantânea,
operada por profissionais que realizam atendimento de clientes remotamente, obtiveram, olha isso aqui, um crescimento de 364% em 2018. Olha o tanto que subiu essa parte de agências digitais. Então, qual que é a tendência? A tendência é que tudo fique digital. Isso aí com certeza. Aqui nós temos a evolução das transações bancárias por canal de 2011 a 2019 em bilhões de reais, tá? Do celular, ó, 2011 não tinha quase nada, né? Quase nada. Era 100 milhões aqui, basicamente. Agora já mais de 39 bilhões as transações bancárias são realizadas pelo celular. Por correspondente bancário está em 4,5, contact center apenas 1, agência, né? Ele deu uma elevada aqui, ó, ele acabou subindo aqui, mas você vê que ele não sai aqui desse patamar igual saiu aqui do celular. Né? Points of sale, as maquininhas, elas também subiram 13 bilhões de movimentação e o caixa eletrônico ele se reduziu também e a internet ela subiu, né? Ela subiu, aí ela meio que deu uma queda aqui em 2019, mas a tendência é que ela continue subindo também, tá? Não tão rápido quanto o celular. E aí agora nós vamos comparar, né, a questão do celular com a internet banking, né? Qual que foi a variação de uma para outra aqui, ó? Consulta de saldo e extrato pelo celular aumentou 23% aqui no celular. Consulta de investimento aumentou 59%, contratação de investimento 114%, transferência, né, DOC, TED 43%, contratação de crédito aumentou 47%, bastante também. Contratação de seguro 133%, depósito 327%, pagamento de contas 39%. Olha o tanto que aumentou de 2018 para 2019. E o Internet Banking, você teve uma variação negativa aqui em relação a saldo e extrato, a transferência, o pessoal passou a utilizar mais o celular. E pagamento de contas, a variação foi muito pouquinha. Ou seja, a grande tendência é que o celular continue crescendo cada vez mais, ok? Beleza, pessoal, e nós temos aqui outras tendências que eu vou inclusive conversar com vocês depois, né? Robótica eu não vou conversar, né? Não tem nada a ver, mas eu vou falar de blockchain para vocês, vou falar de Big Data e vou falar de Open Banking também, tá? Vamos começar então. O que vem a ser esse tal do Open Banking ou Open Finance? Eu já tinha até comentado com vocês em aulas anteriores, tanto lá no curso de conhecimentos bancários quanto na aula anterior. O Open Banking, o nome já diz, ó, é o banco tendo os dados dos clientes de forma aberta, open, né, aberta. Então, um determinado cliente, por decisão própria, claro, se o cliente quiser, ele vai partir aí da premissa que ele é o dono dos seus próprios dados, e ele vai dizer, olha, eu quero compartilhar os meus dados com alguma outra instituição financeira. E eu tinha dado para vocês o exemplo do seguinte, às vezes você está buscando um empréstimo imobiliário, né? E aí você vai em um determinado banco e esse banco está com uma taxa de juros muito alta, ou então não está querendo liberar para você aquele empréstimo. E aí, ao invés de você ter que abrir a conta em um outro banco e passar a ter relacionamento com esse outro banco, né? Fazer ali produtos, criar uma conta corrente, ter ali o cheque especial, para você criar um relacionamento com o banco entender como que você atua em relação às finanças, você não precisa mais fazer isso, você simplesmente compartilha o seu histórico que você teve naquele banco inicial com o banco de destino. Então, aquele banco destino, ele vai ter acesso a todos esses dados, desde que você autorize, pessoal, isso é importantíssimo, tá? Você é o dono dos seus dados, os dados pertencem a você. Então, você autorizando, você vai repassar essas informações aí para os outros bancos e os outros bancos eles vão poder oferecer produtos de acordo com o seu perfil, oferecer melhores condições. E quais são as grandes vantagens desse Open Banking? Primeira coisa, quando a gente tem isso, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que os bancos eles passam a ter maior capacidade de análise. Está até dizendo aqui, né? Claro, os bancos eles vão poder descobrir de maneira muito mais rápida, fácil e eficaz o que você é, que tipo de consumidor você é, que tipo de pessoa em relação a finanças você é. Se você paga a conta em dia, se você não paga, se você é devedor, se você não é devedor, né? Tudo isso daí vai agilizar.
Possibilidade de parcerias com diferentes empresas, como as fintechs, tá? Os bancos eles estão fazendo várias parcerias com essas fintechs, tá? Porque assim, a tecnologia que está acontecendo nos dias de hoje, essa tecnologia do Open Banking, por exemplo, ela é considerada uma tecnologia disruptiva. Ó, tá bem aqui nessa segunda pergunta. É considerada uma tecnologia disruptiva? Sim. O que significa isso? Quer dizer que ela vai romper os padrões de modelos de negócios que já estavam estabelecidos anteriormente no mercado. Então, se a prova de alguma maneira falar para vocês sobre tecnologia disruptiva, perguntar esse conceito para você, você vai ter que dizer o quê? Vai falar, ó, é aquela tecnologia que ela é capaz de romper com padrões ou comportamentos anteriores de tecnologias que já estavam estabelecidas ali naquele mercado. E o Open Banking ele tem esse poder justamente por isso, porque ele vai romper com esse padrão. Agora a pessoa não precisa mais ficar esperando anos para ter um relacionamento com o banco, para o banco conhecer essa pessoa. Isso aí vai dar oportunidade para surgir novos modelos de negócios, aprimorar o relacionamento com os clientes, com os investidores de maneira geral e desenvolver produtos de forma mais ágil e adequados às demandas dos clientes. Uma coisa, pessoal, que a gente tem que entender é o seguinte, com esse Open Banking, fica muito mais fácil o cliente fazer comparações entre as instituições financeiras. Se você consegue fazer a comparação entre os bancos, você vai escolher o banco que te oferece a menor taxa, o melhor produto de investimento, a melhor rentabilidade, e aí com isso você tem um aumento da concorrência nesse mercado. Você vê que assim, essas tecnologias atuais que estão acontecendo aí no mercado, todas elas têm um objetivo primordial, um objetivo básico, que eu diria aí que o Banco Central tá tendo como foco principal. É aumentar a concorrência entre as instituições financeiras, porque hoje em dia o Brasil ele tem um dos spreads mais elevados do mundo, tá? Se eu não me engano, estava em segundo lugar com o maior spread do mundo. Eu não lembro para qual país que ele perdia. Tá? O spread ele é o quê? Ele é a diferença entre a taxa que o banco cobra de você quando ele te empresta um recurso e a taxa que você recebe quando você aplica o seu recurso no banco. É uma diferença entre as taxas, diferença entre taxa de captação e aplicação. Então, o banco, hoje em dia aqui no Brasil, como a gente tem um modelo oligopolizado, né, onde 80% das transações estão concentradas nas mãos de 5 bancos, né, dos 5 maiores bancos aí, você acaba deixando esses bancos terem poder de monopólio. Ó, poder de monopólio não significa que o banco seja um monopólio. Acabei de falar que eles são oligopolizados. Tá? Mas eles têm poder de monopólio, eles têm poder de estabelecer preços. E aí, com isso, com a entrada dessas fintechs, que são startups financeiras, que trazem inovações, que trazem tecnologias disruptivas, você acaba trazendo maior concorrência para esse mercado e, consequentemente, o spread do mercado interbancário e também no mercado entre nós e os bancos acaba se reduzindo. Ok? Então, o Open Banking ele é considerado esse tipo de tecnologia e ele vai ajudar, sim, a reduzir esse custo para nós, ok? Eu vejo que muita gente, às vezes, é avessa a inovações, né? Tem muita gente que critica, fala, não, isso daqui vai ser ruim. Pessoal, se você acha ruim, não compartilhe seu dado, continua no modelo antigo do mesmo jeito, entendeu? Não muda nada para você, mas deixa quem quer compartilhar o dado fazer isso aí da forma como a pessoa achar certo, ok? Como é o escopo aqui do Open Banking no Brasil? Basicamente, nós temos as informações de produtos e serviços das instituições reguladas, né, pelo Banco Central, dados cadastrais e transacionais dos clientes, nós vamos conseguir compartilhar conta, crédito, investimento e também transações, né, serviços de pagamento de maneira geral. Pagamentos instantâneos, que é o Pix, TED, BOC, BOC, eu ia falar boleto com DOC, BOC, DOC e boleto, beleza?